Bem-vindos ao Tribecast, bate-papo quinzenal sobre esportes e negócios. Eu sou Henrique Carpigiani, sócio fundador da Tribe Team e host aqui do podcast. O episódio de hoje a gente vai conversar sobre ortopedia, fisioterapia e a interação não só entre essas duas áreas e em como eles podem interagir com a psicologia do esporte. Para isso, tenho comigo aqui o Dr. Bruno Canizares e a doutora Júlia Cruz. Por favor, apresentem-se, falem das suas formações e especialidades e a gente começa daí. Pode começar. Prazer, sou o Dr. Bruno Canizares, sou ortopedista, especializado em trauma esportivo e cirurgia de ombro e cotovelo. Fui formado pela Escola Paulista de Medicina na residência e fiz aí as especializações lá também. Além da ortopedia, você fez medicina do esporte? Não, eu fiz ortopedia e não aí... Não como residência? Não. Pós? Não, também não. Eu fiz só legal. o trauma esportivo mesmo, que é a parte ortopédica direcionado para as lesões esportivas. Nada legal. Sem a parte clínica do resto dos atletas. É mais a parte ortopédica mesmo. Bacana. E você, Júlia? Oi, meu nome é Júlia. Primeiro, obrigada pelo convite. Nós. Eu me formei pela São Camilo em Físio. E aí depois eu fiz gestão em saúde no Sírio-Libanês e faço especialização na USP. De reabilitação funcional em disfunções musculoesqueléticas. Caramba, o que significa isso? Isso significa que é a reabilitação de qualquer alteração musculoesquelética que o corpo tenha, seja de uma criança ou de um adulto. Entendi. É que pra mim dá tilt. Toda vez que fala músculo esquelética, já dá um tilt, assim. Ou é músculo, humano. O que é... Parte de movimento, é movimento. Pra mim dá uns tilt na cabeça, entendeu? Mas legal, que bom. Então temos uma expertise bem ampla aqui pra discutir algumas coisas. Primeira coisa que eu queria saber é... Não vou entrar na parte técnica. Parte de mercado. O que vocês acham do mercado atual do mundo esportivo? Onde que as áreas de vocês estão desenvolvidas? Está meio estagnado? Tem espaço? Onde que tá esse mercado aí? Eu acho que assim, ainda mais com a crescente do esporte na vida de todas as pessoas, eu acho que é um mercado que ele tem se ampliado muito, né? Porque cada vez mais você vê todo mundo querendo praticar esporte, as corridas de rua, maratonas crescendo o número de participantes, todos os tipos de esporte, cada vez mais as pessoas querendo ser atleta amadores mesmo, atingir um nível melhor do esporte, então estão sempre buscando alguma coisa que vá fazer a diferença para elas melhorarem. E aí nisso que a gente acaba entrando, tanto na prevenção de doenças, na melhora do desempenho. Então eu acho que assim, é um mercado que está crescendo bastante, cada vez mais. Tá, na realidade, então, se a gente for pensar do ponto de vista ortopédico, que bom que cresceram o número de atletas amadores, porque aí aumenta o número de machucados. E aí... A gente agradece um pouco, a gente quer prevenir essas lesões, entendi. Mas elas têm sido cada vez mais frequentes. Então, na realidade, o lado bom aqui da mesa é a prevenção, que é a físio. Exato, e aí se... falhar no programa de prevenção, aí a gente consegue resolver. Não, porque a gente já vai voltar nesse assunto. Não boto na conta de ortopedista não, mas eu acho que a gente vai voltar nesse assunto. Você sente a mesma coisa que com o aumento de pessoas praticando? Eu acho que a partir do momento que você tem mais opções de esportes, de variedades de modalidades diferentes, você permite com que mais pessoas se adequem à atividade física. Tá. Então, se você sai um pouco de futebol, vôlei, handball e do mundo masculino só e amplia para o mundo feminino e aí traz o futevôlei, traz o beach tênis, traz outras modalidades, você permite que mais pessoas tenham acesso à atividade física e não só o básico, sabe? Então isso permite que tenha mais rotatividade, as pessoas pratiquem mais atividade física, a corrida de rua que está muito famosa hoje em dia, até as trilhas. Então tá bem movimentado esse mercado e é um mercado que dá para expandir, só que tem que todo mundo expandir junto. Isso tanto como sociedade, quanto a área da ciência, quanto as pessoas, entendeu? Se não for todo mundo junto, não dá pra expandir tanto. Entendi, fica meio limitado. Tá, entendi. Tá, o que eu ia voltar no assunto é que assim, eu acho que grande parte das pessoas, inclusive que se machucam, é porque elas tentam autogerenciar os próprios treinos. Então, e ainda mais, convenhamos, com muito fácil acesso, você vê, aplicativo que monta treino pra você, essas paradas que você não precisa entrar em contato com um profissional e ao mesmo tempo, às vezes não tem por exemplo, um médico que faça uma avaliação inicial ou mesmo um físio para ver se já tem uma predisposição a alguma lesão, alguma coisa.
e aí depois se arrebenta inteiro. Uhum. É meme ou acontece Não, mesmo? acontece, porque é muito fácil acesso hoje, qualquer esporte, até esportes que antes a gente nem tinha conhecimento, sabe? A gente ouvia falar muito pouco, por exemplo, uma corrida de aventura, você conhecia pouquíssimas pessoas que faziam. E aí hoje com a rede social, com a internet, tipo, você começa a saber diversas pessoas fazendo corridas de aventura, maratonas, ultramaratonas, pessoas que você nem imaginava. Então, e como você disse, está muito fácil você pegar um programa de treino, né? Não só aplicativos, como na internet. Você entra ali e procura programa de treino para correr uma maratona, vai te dar ali. Só que não é um programa de treino individualizado que vai identificar as deficiências daquele atleta, onde ele precisa focar um pouquinho mais, se ele tem um desequilíbrio muscular muito grande, que aí ele acaba tendo uma propensão a ter uma lesão maior, a pessoa só vai falar, esse cara correu uma maratona com esse programa, eu também vou correr. E não é bem assim, né? Não, e na realidade, assim, eu vejo isso até com uma certa... Eu vou citar um exemplo aqui de um caso de um irresponsável, de um retardado, de um coach, que primeiro já tinha dado merda quando ele resolveu levar o grupo de coaches, sei lá o que, no Pico dos Marins, bagulho assim, teve que, bombeiro resgatar, etc. Não satisfeito com isso, ele foi lá e desafiou um outro funcionário dele a correr uma maratona, ou meia maratona, um bagulho assim, pra um cara que tava treinando pra 5K, 10K, e o cara caiu duro e morreu. Então, não bastasse só esse fácil acesso, ainda também tem gente que também não coopera, não ajuda muito. E aí facilita para desenvolvimento de lesão ou mesmo óbito, né, o que é muito pior. Tá, legal. Qual que é o tipo de lesão, pensando nesse cenário dos esportes em crescimento, quais são os tipos, não o tipo, os tipos de lesão que são os mais comuns? Bom, se a gente falar da corrida, que você tava falando da corrida, eu pego bastante fratura por estresse. Então é assim, a fratura por estresse ela acontece de uma forma que você tem uma dor, você persiste naquele cenário, então trazendo aí, sei lá, uma fratura por estresse de quadril, a pessoa tem uma dor no quadril, acha que não é nada, vai lá, faz uma massagem ou toma um anti-inflamatório ou faz um gelo e acha que tá tudo bem, continua correndo, tem aquela dor e aí quando vai ver já machucou bastante. Canelite também só nesse uma cenário. dúvida, fratura por estresse significa que quebra o osso efetivamente? Por um estresse. Então é um estresse repetitivo Não, muitas entendi. vezes que Entendi, gera. mas realmente quebra, vai aparecer no raio-x? Vai assim? aparecer uma fissura. Tem vários níveis da Exato. fratura por estresse, né? Ela pode começar como só uma alteração de sinal numa ressonância e a dor local, e aí conforme vai ela evoluindo, ela pode ter um traço de fratura, e tem algumas fraturas que chegam no grau máximo que esse traço de fratura inclusive fica instável e desvia, vira uma fratura normal, igual a gente imagina quando fala o nome fratura. Mas ela tem vários graus, né? Que aí em cada nível você tem um tratamento diferente. Tá. Exato. Acho que da corrida tem muito isso, muita canelite. Do futevôlei, que é um cenário que pelo menos que pra mim tá crescendo muito, aparece muita pubalgia. Beach tênis, aparece muita epicondilite, que é bem no cotovelo, porque fica assim o tempo todo e não tem estabilidade, principalmente central, não tem dissipação de energia durante o movimento para conseguir fazer. Outros que têm crescido, não sei. Eu acho que assim, a gente consegue ficar falando, se for falar especificamente de cada esporte, a gente vai Não, vai passar, longe. vai mas longe. Exato. A questão é que assim, cenário o de que a gente crescimento, tem que né? pensar é exatamente isso. Cada esporte vai ter um desafio específico daquele esporte e lesões específicas mais frequentes nele, tá? O que a gente consegue juntar que cruza mais ou menos em todos os esportes são lesões musculares para pacientes preparados, que o cara, ainda mais hoje que nem falou, beach tênis, futevôlei, tá muito na moda, todo mundo acha que quer fazer um esporte divertido, juntar com o pessoal, e aí você vai lá, vou começar a jogar beach tênis, você joga uma, duas, de repente você fala, nossa, é mó legal, consigo jogar 5 vezes na semana. Mas o que mais você faz de atividade? Beach tênis. Uma academia, faz um fortalecimento? Não, ninguém faz. Então, as pessoas começam a ter lesões musculares, começam, que nem falou, epicondilite, porque o músculo não está preparado, o tendão, a gente pode pensar para facilitar, é como uma parte inicial e final do músculo. Então, o músculo vira um tendão e prende. Então, é mais ou menos o mesmo princípio. Se você tem que gerar uma resposta adaptativa para o músculo melhorar, o tendão é mais ou menos parecido. A gente pode simplificar assim. Então, a pessoa vai começar a ter umas tendinites, lesões musculares,
nesses esportes de areia, por exemplo, como a estabilidade do joelho é muito importante. Às vezes o pé fica preso na areia. Então tá crescendo muito lesões de ligamento no joelho por causa disso. Então, o problema é isso, as pessoas estão vendo uns esportes para se divertir, que é importante, eu quero sair do sofá, tudo bem. Só que não estão pensando na consequência de simplesmente começar sair do 0 ao 100 é muito arriscado É. sempre, né? Para todos, acho que todos os extremos são perigosos. E esses esportes que são divertidos, você não tá numa academia sozinho, você tá com um grupo, tá fazendo amizade, tá se divertindo mais, então todo mundo fala, dá pra fazer mais vezes na semana, vamos aí. Eu acho que esses esportes, eles envolvem uma questão do quesito social. Sempre tem o social depois, aquela coisa que você conversa, conhece novas pessoas. E aí isso torna um vício até a pessoa ficar indo lá, ela não vai em outro lugar, ela não fortalece, assim. Tipo, o beach tênis de hoje é o crossfit de ontem? Olha, acho que dá pra comparar um pouco, sim. Não é querendo botar lenha na fogueira, eu me coloco nesse lugar, né? Eu sempre fui meio... gostei de fazer esporte e tudo, mas quando eu conheci o cross, eu saí do 0 ao 100. Então eu ia treinar 6 vezes por semana. E óbvio, dá um puta resultado, você melhora bastante o condicionamento de maneira geral, mas você tá sujeito aí. Mas eu acho que a diferença é que, assim, até nessa comparação, mas é mais ou menos isso. O beach tennis hoje talvez seja o crossfit em questão de moda e o número crescente de participantes que Não, você eu pensei vê. até pelo lado social mesmo. E o lado social também. Mas ainda acho que o crossfit tem uma vantagem em relação ao beach tennis, é que dependendo do box, com profissionais adequados, você ainda tem um planejamento de fortalecimento de base junto. Sim. O beach tennis você tem a técnica e o jogo, né? Então é um pouquinho, acho que essa é a grande diferença. Mas dá pra comparar bem, como você falou. Não, eu pensei mais pelo lado até social mesmo, né? Que é o que engloba, né? O que mantém as pessoas praticando, na real. Será que se o crossfit a pessoa fizesse sozinha, não tivesse o grupo, tanta gente ia fazer assim? Ia não. tantas vezes por semana? Não, de jeito nenhum. Então, é muito mais complexo. Aí compararia, sei lá, com um treino com personal, nem todo mundo suporta, ainda mais sozinho, não tem como. É chato pra caramba. E treinar às vezes é um sacrifício de todo mundo, ainda mais quando tem que achar a sua válvula de escape, seja turma, alguma coisa, ou social principalmente, pra ficar difícil mesmo. Legal. Vamos pensar agora, para as pessoas que estão ouvindo a gente ou assistindo a gente, o que é mais fácil, pensando em desenvolvimento da profissão? Trabalhar com alto rendimento, ou seja, um atleta profissional, ou partir para o público amador? Pensando, falar por mim, na parte da ortopédica, acaba sendo mais fácil o público amador, porque o objetivo final e a demanda que ele vai ter não é tão grande quanto de um atleta profissional. Porque se você pensar numa lesão, o tratamento de uma lesão, que como ortopedista a gente trabalha um pouco com lesão, mas é mais o tratamento da lesão em si. Quando se trata de um atleta profissional, ele tem que voltar ao nível pré-lesão. Então isso torna muito mais difícil. E, além de tudo, o quanto antes, porque quanto mais tempo parado, é mais carreira que ele está perdendo. Sim. Então, com certeza, o atleta profissional ele tem uma demanda muito maior de dedicação, de tem que estar mais próximo do tratamento, tem que estar... Então, ele gera muito mais demanda do que um atleta amador. Tá. E no lado preventivo? Acho que a gente vai discordar, tá tudo bem? Porque o atleta profissional, eu consigo quantificar e desenhar periodicamente exatamente o que ele tá fazendo, quanto que ele tá fazendo, quanto que ele tá fazendo, onde que ele tá fazendo, que controle de carga. Então, assim, não importa a lesão, eu tenho controle de tudo. Eu consigo ver tudo que tá acontecendo, eu consigo conversar com outras áreas, então, seja um preparador físico, principalmente ortopedista, psicólogo, a gente consegue desenhar um plano de tratamento que vai funcionar. E eu tenho certeza que vai funcionar porque esse atleta precisa voltar. O atleta amador, às vezes rola aquele negócio do paciente tigrão, né? O paciente tigrão é aquele paciente que chega, sabe tudo. Não, já sei como é que é. O Dr. Google. O Dr. Google cola na clínica, é nóis, é isso aí. Esse é clássico. Então, ele vai falar pra você que, não sei, parou de fazer atividade física, só que na verdade você vai abrir lá o Instagram, vai olhar o story, ele tá lá. Você vai falar pra ele, ou pra uma mulher, não vai andar de salto, quando você vê, ela foi pra uma festa de salto, que tava com dor no joelho. Então, assim, pra gente controlar esse cenário, ele é difícil, porque ele
ele demanda a sinceridade do paciente e o quanto que o paciente vai acatar aquilo, entendeu? E como ele não tem, muitas vezes não tem tempo, a fisioterapia às vezes vira um cenário até um pouco social também. Aí... Um pouco não, né? Eu acompanho o trabalho que você faz, Júlia, e tipo, realmente é uma disputa para ver quem fala mais alto naquela sala. Né? E É verdade, tá sempre é cheia. verdade, é verdade. Não, mas eu acho que vocês dois acabaram falando da mesma coisa, só que de pontos de vista diferentes. Exatamente. Né? Exatamente. Do ponto de vista de talvez volume de trabalho, o amador seja mais interessante. Volume. Né? Porque não dá pra contar que atleta profissional toda hora vai se machucar ou A vai ideia nem encher. é essa, inclusive, É, né? Se exato. Deus quiser, não, né? Pelo amor de Deus, né? Não basta o que aconteceu com o São Paulo no passado. De 25 jogadores, 15 se machucaram. Esse ano ainda tava assim, tinha 16. Também. Nossa, 16. Tava acompanhando, por um né? acaso. 16. Triste demais. Mas o cenário seria o oposto desse. Né? Eu acho que para evolução de caso, então, o profissional está mais sob controle, entre aspas. Para desenvolvimento de negócio, aí talvez então uma ênfase maior. Não, eu falo isso até como um esclarecimento. No outro episódio, que estava o Maradei e a Denise, a gente falou um pouquinho disso, e ela falou que na medicina do esporte, todo mundo começa, ou o começo de carreira é no alto rendimento, né, nos estágios da residência e por aí vai. Já o Maradei deu muita ênfase de que você começar, inclusive em eventos como corrida amadora, etc., para você ganhar um pouco mais de corpo, poder mostrar seu trabalho. Na psicologia do esporte, geralmente é projeto social, iniciação esportiva ou categoria de base. E demora um pouquinho para você chegar no alto rendimento. E o amador é completamente novo na psicologia. Por isso que eu perguntei até para a gente tentar entender onde que é mais fácil. Né? Especialmente para quem é físio e quer ser ortopedista ou é ortopedista. Nesse ponto que ela falou, nessa área, até a reabilitação acaba sendo mais fácil no atleta, como ela disse, no atleta profissional. Porque ele vai se dedicar para fazer 100% do que você falar. Tudo, porque ele tá pensando aqui tá pensando na carreira. É mais difícil, você tem... A régua é mais alta, você tem que ter o resultado tem que ser melhor, porque você tá falando de uma profissão e uma carreira, mas realmente é um paciente que se dedica muito mais mesmo para tudo. Assim, para quem tá entrando e começando na área da físio, e aí eu digo até pros recém-formados, no começo é difícil você ter acesso a um atleta de alto rendimento, um atleta profissional. Porque primeiro você tem que entender como é que é o cenário. Existem muitos protocolos na fisioterapia, mas cada paciente age de um jeito. Então, você tem que saber dançar conforme a música e dependendo da música. Então, para você chegar e tratar um atleta profissional, você tem que ter muita mão na massa, porque ele vai fazer exatamente o que você está falando. Se você falar alguma coisa que não é para ele fazer, ou que vai gerar mais dor, ou que pode piorar, ou então que não vai acelerar o processo dele, porque você ainda tem essa cobrança, aí não vai ser muito benéfico, entendeu? Entendi. E até o nosso acesso a esses atletas realmente é mais ou menos parecido. A gente acaba tendo um contato maior na residência, dependendo do local que você tá, que tem locais em que a gente tem uma demanda de atletas profissionais, então você começa a ter esse contato, mas quando se inicia a carreira, é um nicho que ele foge um pouco e começa a procurar os profissionais que já estão ligados a clubes, ligados a carreiras de outros atletas, mas aí eles vão vindo um pouquinho depois mesmo pra gente. A gente se inicia bem a carreira com os atletas mais amadores. Tá. Faz até sentido, retomando também o que aconteceu no episódio anterior, de você ir um dia ou um evento de atletas amadores, você vê muito mais coisa do que em um ano de clínica, por exemplo. Então acaba fazendo um pouco mais de sentido. Mudando um pouco de pergunta, e para entrar em clubes, qual que é o caminho? Existe um caminho? Não existe? Isso pensando assim, para o lado de profissionais que estão escutando, tipo, tem espaço ainda? Eu sei que físio sempre tem, ortopedista eu não sei se os clubes têm ortopedistas ou eles têm referências externas de encaminhamento. Na verdade, assim, a grande maioria dos clubes já tem os médicos que trabalham lá, e meio que o caminho quem quer entrar,
depende de ter uma oportunidade. É difícil, porque geralmente é mais no nicho que já está por ali, alguma indicação de quem já está lá. E geralmente inicia-se nas categorias de base, começa a fazer trabalhos externos, né? Você vai lá, eu posso ajudar, aqui tá precisando de uma ajuda, vai começando a ajudar e vão começando a aparecer oportunidades lá no clube. Mas inicialmente você também começa, mais ou menos, começa de baixo, vai ajudando nas categorias inferiores e aí acaba subindo dentro. Mas assim, pro ortopedista em si, não são muitos que querem, porque o médico de clube, ele não demanda só ortopedia. Tá. Você tá ali como médico do clube. Então, se você for acompanhar a equipe numa viagem, for acompanhar no campeonato, você não vai ter só problemas ortopédicos. Vai ter concussão, vai ter atleta passando mal, atleta que fica gripado, atleta com tosse, falta de ar. Então, você acaba tendo que ter uma visão um pouquinho mais ampla. Por isso, e é uma área que, inclusive, os médicos do esporte, ainda mais crescendo e cada vez melhor a formação deles, eles estão dominando grande parte desse mercado. Tá, então no caso, tipo, para quem quer ortopedia ou é ortopedista, o ideal seria, eu não tô falando isso no sentido negativo, mas bem de network mesmo, ter essa rede de relacionamento com os médicos do esporte. Sim, eu acho que você acaba tornando a equipe ficar completa, né? Porque você tem o conhecimento ortopédico bem específico e o médico do esporte tem outro conhecimento bem específico, além de ter um conhecimento ortopédico também, ele acaba tendo conhecimento de outras áreas e aí você acaba completando e você tem uma equipe completa. E hoje em dia, ainda mais com essas equipes multidisciplinares, eu acho que é essencial, sabe? Você juntar o conhecimento de diferentes especialidades médicas, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista. Quanto mais conhecimento específico você tiver para acrescentar, vai ser melhor para todo mundo. Legal. Físio? É parecido. Acho que não muda muito o cenário. Tem muita opção, até mesmo por ter área feminina e masculina, os subs que são diferentes, mas é o mesmo caminho. Não tem muito como fugir disso. Entendi. Quando a gente fala de físio esportiva, né? Reabilitação ou prevenção, é a mesma, tipo, para todas as modalidades? Em que sentido? Tipo, eu não sei, mano, explicar isso. Técnico? Mas, tecnicamente falando. A formação, sim. Ah, tá, beleza. Tá, mas a especificidade de cada modalidade varia bastante. Tá, então, tipo... E é isso que o físio precisa estar sempre em contato com, principalmente, preparadores físicos. Porque aí o físio precisa entender qual que é o ciclo de treinamento deles, pro que o físio fizer não atrapalhar. E isso vai depender da modalidade. Tá, isso pensando no preventivo. Não, também para tratar lesão. Muitas vezes os atletas tratam lesão continuando treinando e continuando fazendo as coisas, entendeu? Não dá pra tirar ele do jogo, não dá pra... A não ser que seja no caso de um pós-cirúrgico, é isso? A não ser que seja pós-operatório, o atleta não vai ficar fora. Tá. Ele vai continuar jogando, vai continuar fazendo tudo que tem pra fazer. Então, e aí no caso de um pós-operatório? Isso tudo, gente, na teoria ou no mundo ideal, né? Tipo, os protocolos são os mesmos independentemente da modalidade, sim ou não? Tem que parar essa pergunta original, no caso. Não são os mesmos, varia muito. Tipo... Varia muito, porque, não sei, vamos pensar numa reabilitação, comparação, tá? Então vamos pegar um atleta de futebol e outro de natação. Tá. Os dois romperam o ligamento do joelho. Tá. A forma com que eu vou tratar um e o outro são, apesar de, inicialmente, e de um plano geral, elas serem a mesma, ou seja, tira a dor, depois que tira a dor fortalece e torna estável para voltar à atividade, a atividade é diferente. Tá. Então, se a atividade é diferente, o caminho anterior também vai ter que ser diferente. Entendeu? Tá. Então, Entendi. na parte de reabilitação fisiológica, que é a parte mais ortopédica, que é de tecido, desinflamatório e tal, não sei o quê, aí sim, todos vão ser iguais. A partir do momento que a pessoa sai da maca e vai fazer a atividade, são cenários bem diferentes. Tá. Porque é exatamente isso que ela falou. Porque se você parte para um tratamento, obviamente tem o igual para todo mundo, que é a reabilitação do ligamento para retornar ao esporte. Mas no esporte você também vai ter a demanda daquele esporte.
Se é um futebol comparado com uma natação, exceto nado peito, no futebol você tem mudança de direção, pivô do joelho, a carga ali, e aí então você acaba tendo uma reabilitação muito diferente do que você tem que fazer, de testes de estabilidade. Você também vai ter que fazer isso com a natação, só que a demanda para voltar para uma piscina, ela é muito mais rápida do que você voltar para um campo, por exemplo. E a piscina tem a questão do empuxo, tem a questão que não muda de direção, por mais que o atleta termo de direção, não tem o pivô. Então, tudo isso, a forma com que as forças vão agir no joelho são completamente diferentes. Entendi. Então, eu tenho que tratar ele fora d'água ou fora de campo completamente diferente. Entendi. E tudo isso é colocado pro atleta já antes mesmo de todo o procedimento. Tipo, ó, você se ferrou, você vai ficar fora tanto tempo. Mesmo porque assim que ele tem a lesão, a primeira coisa que eu quero saber é quanto tempo vai demorar. 99,9% só chega, tá, eu volto quando? Seja atleta amador ou joga isso pro profissional. ortopedista. Entendi, Geralmente. entendi. Aí vira o show do empurra-empurra, né? Não é um show do empurra-empurra. É assim, ó, eu só vou te falar quando o seu ortopedista liberar. Porque foi ele que te operou e ele que sabe exatamente como é que tá, então. Entendi. E a gente tem que ter noção que a gente tá trabalhando com uma ansiedade muito grande, não só do atleta profissional. Qualquer um, você tem uma lesão e você vai ficar parado, você fica, o atleta, a pessoa, o esportista fica muito ansioso para saber quanto tempo vai ficar parado. Porque seja um esporte amador, que é o prazer que ela tá tendo hoje, ela quer saber quando que ela vai poder voltar a ter esse prazer. Então, ela já chega. Eu acho importante a gente não... Eu, pelo menos, sempre trabalho em não dar falsa esperança de que você volta antes. Então, eu dou o tempo mínimo, conforme está nos livros, protocolos, para o paciente entender que aquilo ali é o tempo. Se tiver alguma mudança e benefício, ele consegue ganhar um tempo. Mas a gente tem um tempo mínimo para tipos de lesão. E sempre fazendo reavaliações para ver se está evoluindo bem, se vai manter aquilo ali, se ele vai ter que segurar um pouquinho mais para voltar. Acho que isso é importante também. Jesus, velho, isso me faz lembrar uma vez recente até, a Julia acompanhou esse caso. Eu tinha acabado de voltar a treinar bem, tá ligado? Tipo, treinar todo dia direitinho. Eu fui jogar um tênis em um dia com o tênis errado, calçado errado na quadra rápida. Fui fazer o recuo, caí pra trás e na hora de apoiar a mão quebrei o escafoide. Aí eu falei assim, pô, é só voltar a treinar que alguma desgraça acontece, né? E a D acompanhou o caso, né? A médica, ela falou assim, escafoide, velho, é pouco irrigado, vai demorar muito tempo. Até hoje dói, cara. Até hoje dói. Então ainda bem que eu não sou atleta profissional, não dependo da mão direita, porque eu sou canhoto. Aliás, a mão direita é nula, não serve pra nada. Foi muita sorte, senão eu tinha ficado incapacitado de trabalhar. Não ia conseguir fazer absolutamente nada. Mas realmente deve ser um pouco tenso também administrar essa ansiedade, né, do paciente. Eu acompanhei um caso no começo da carreira de alguém que tinha operado o LCA, né, o cruzado anterior, e ter o protocolo de retorno, e ele quis acelerar o protocolo de retorno. E aí ele arrebentou o outro. Então, acontece com frequência isso? Não. O outro é mais raro, você romper o outro LCA. Geralmente, quando se acelera o protocolo de retorno, você aumenta em mais de 20% a chance de re-romper o sério, operado. Tem isso ainda? Tem, Tá. quando volta mais cedo para o esporte. Tanto que é por isso que hoje em dia a gente fala mais de 8 a 9 meses o retorno do LCA, quando antes a gente lembrava, a gente via atletas voltando com 6 meses para campo. Então, geralmente o retorno precoce, você tem uma predisposição a ter uma relesão no mesmo joelho operado ou na mesma lesão muscular. Então, você antecipar, você sempre aumenta o risco de repetir a mesma lesão. O outro, esse daí teve um baita de um azar também. Não, tipo, na realidade, ele só errou o joelho. Mas acho que também é uma questão de combinado com o paciente, assim. Você chegar e falar, olha, seu tratamento é assim, assado, vai demorar tantas semanas. Assim, esse é o desenho. Eu faço 50%, eu falo isso para meus pacientes. 50% da sua reabilitação é minha, 50% é sua. Se eu falar para você fazer um exercício em casa e você não fizer, não tem como chegar no final e você me pedir 100% de uma coisa que você fez 10%. Entendi. Entendeu? Tá. E você acelerar também não é bom, entende? Então, a gente, pelo menos eu costumo fazer muito esse desenho de planejamento para ser sincero e falar, olha, se alguma coisa variar aqui, vai variar no resultado final. Então não adianta eu chegar lá na frente e me solicitar uma coisa que você me pediu no começo, sendo que no meio do caminho você mudou.
né, o nosso combinado. Tem um professor que é o Cássio Siqueira, não sei se vocês conhecem ele. Não. É um fisioterapeuta muito bom. E aí uma vez ele falou isso, chegou uma mulher pra ele de pós-operatório, de ligamento de joelho, e falou, eu quero ir em, sei lá, era agosto, ela queria em dezembro esquiar. Só que eram 4 meses, era pós-operatório tardio. Ele falou, tudo bem, o planejamento é esse. Aí a primeira sessão ela faltou, a segunda ela faltou, a terceira chegou 30 minutos atrasado, e assim vai, chegou lá na frente, ela falou, dá? Ele falou, não. Aí ela falou, por quê? Ele falou, eu fiz o combinado, você fez? Então é isso que acontece com os pacientes, precisa ser muito sincero, desde o início, para depois não criar a falsa esperança que a gente tanto fala, né, e a frustração. Porque aí o que acontece às vezes, principalmente no mundo amador? Eles se frustram, você fala não vai, não faça, não jogue, eles jogam. E aí entendi. acontece. Mas isso é um extremo, né? Se você falar pra mim, não faça, não vá, não jogue, pode ter certeza que eu vou obedecer exatamente Mas do aí jeito você não que é o você paciente falou. tigrão, Henrique. Não, de jeito Mas nenhum. você é o paciente modelo, filho. É, Se fosse exato. todos assim, ia Se ser você pegar o ótimo. paciente Talvez eu tigrão, me aí ele vai machuque fazer tão isso. bêbado que eu vou ficar, mas... Não, tudo bem, aí são outras variáveis. Mas é legal você sempre explicar pra ele, porque eu sempre tento falar, a frustração do paciente com uma relesão, ou então aconteceu alguma coisa fora do que a gente estava planejando, porque ele errou e ele não seguiu o protocolo e se machucou de novo, a frustração é muito maior, muito grande mesmo. Ele acaba ficando bem frustrado, tem muitos que querem abandonar o tratamento, falar, não vou mais jogar mesmo, vou abandonar tudo. Então a gente tem que tentar, eu tento sempre explicar direitinho, conversar, e vai chegando, ainda mais quando o paciente tá ficando bom, já tá quase no final, eu falo, você já aguentou 6 meses, são 8, digamos, por ligamento, você já aguentou 6 meses. Você não vamos perder tudo que você ganhou agora por causa de 2 meses. Eu sempre repito isso exatamente por causa disso, porque já teve caso que ele antecipa, se machuca de novo, e aí fala, bom, agora é mais 1 ano. Aí começa todo o processo. Então, eu gosto de ser bem claro e eu pinto sempre o pior cenário. Brunão, quando for assim, velho, apela pro financeiro. Vai custar mais caro se você cagar agora. Entendeu? É uma boa ideia. Aí quando dói no bolso, aí dói todo no mundo bolso. sente. Tem que doer em algum ponto, entendeu? Uhum. Se não é pelo afastamento da atividade, vamos pegar outro motivador aí. É o dinheiro? Aí, então, vai doer no seu bolso, porque você vai começar o tratamento do zero. E convenhamos, né? Via de regra, é um investimento que não é barato. Não. Tanto a parte de cirurgia como a de reabilitação, ou mesmo prevenção, eu sempre acho mais barato do que todo esse... Com certeza. Não todo é nem esse achismo, contexto. né? É fato. Não, exato. Prevenção. Países que fazem prevenção no esporte têm um gasto muito menor na área da saúde. Muito. E se for ver, não é só o custo da própria cirurgia, tanto tempo de afastamento, às vezes, reabilitação, tempo que você tem que gastar com o físico, valor da fisioterapia, deslocamento, se o paciente realmente pôr na ponta do lápis, ele tá perdendo muito dinheiro. Exatamente. Beleza. Gente, vamos chegando mais para a parte final. Aí sim, eu gostaria que cada um deixasse aqui uma dica para quem vai começar a ortopedia ou é ortopedista e para quem quer fazer fisioterapia esportiva, trabalhar com reabilitação ou com prevenção. A palavra é toda de vocês. Pode começar. Não, pode começar. Então, se a gente for pensar para o pessoal que vai começar a ortopedia e tá pensando nessa área, eu acho que assim, toda profissão ou especialidade, tudo que você quiser fazer, se você fizer com paixão, é mais fácil você fazer. Então, trabalhar com algo que você gosta vai ser sempre melhor e mais fácil. Com isso, você vai acabar tendo mais oportunidades também, tá? E não é uma área fácil, é uma área muito difícil. Você se dedica muito, a residência é bem complicada. Após Mas- residência também, né? Vamos Também. falar a real, velho. Vamos falar a É real. sempre Que difícil, questão de ficar plantão. pastando por na isso- sombra dos outros, mano. Pelo amor de Deus, É velho. por isso que eu digo, você tem que gostar do que você faz pra você poder aguentar, diria assim. Mas tem muito espaço pra todo mundo. Tem Tá. muitas subespecialidades, muita coisa. Então eu acho que, bom, eu sou suspeito pra falar. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, a área que ortopédica. bom, Então bom. eu acho que sempre vale a pena. Tá ouvindo, né, Camila? A melhor escolha da vida dele foi ortopedia, né? Profissional, melhor escolha profissional. Ai, meu Deus.
DR, tá gravado. Tá gravado? Tá gravado? Hoje Maravilha. em casa eu vou me complicar. Não, mas beleza. E tem alguma dica que você dá, tipo, que é um plus, que geralmente a gente não aprende isso, eu falo mesmo na psicologia, que é sair um pouco daquilo que é ensinado. Porque acho que tem algumas competências a mais que a gente precisa desenvolver e que na faculdade ou na residência, mano, esquece. Tá ligado? Com certeza. Na residência e faculdade, elas vão dar a noção geral da... Não, e técnica. E técnica também, mas é o básico. Você sempre tem que estar se atualizando, buscando acompanhar profissionais diferenciados, buscando trabalhos internacionais, técnicas serviços. Aí você tem que estar sempre se atualizando. E não adianta você achar que se atualizou hoje e falar, beleza, o que eu faço está ótimo. Daqui 2, 3 anos vai ter coisa nova e você vai estar ultrapassado. Então você tem que estar sempre buscando isso. Beleza, valeu. Júlia. Na área da físio, acho que para recém-formado, a melhor coisa é participar da maior demanda de eventos possíveis e de setores diferentes. Então, sair um pouco do mundo do futebol, que é o mais famoso, né? Ir um pouco para corrida, ir para o beach tênis, ir para o paralímpico. Todos esses, assim, ter a experiência e viver essa experiência. A gente sabe que a área da saúde, com questão de remuneração, principalmente para recém-formado ou estágio e tudo mais, ela é um pouco diferente. Vivenciar isso também. E, assim, sempre existem formas de olhar o movimento sem ser algo padronizado dentro de um protocolo. Então, tá com a cabeça aberta para entender como, sei lá, a clínica X atua e a clínica Y atua, entender por que cada uma faz de uma maneira, vai te trazer uma experiência de você conseguir trabalhar com aquilo que você acha melhor, com aquilo que você entende que realmente vai funcionar, né? Isso que você falou, Bruno, de sempre se atualizar, não tem como fugir, não tem como fugir. Eu fiz gestão antes, então eu vi um cenário um pouco diferente antes de entrar no mundo da físio, principalmente da reabilitação, e tem espaço, tem muito espaço. Mas para ter tanto espaço, precisa pensar nesse espaço todo e não sempre dentro da caixa, senão realmente aí não vai funcionar. Maravilha. A minha dica de hoje para quem é psicólogo do esporte ou quer ser psicólogo do esporte é, por favor, conforme o modelo que eu tenho apresentado, converse com outras áreas que não só a psicologia. Acho que isso é um negócio que, por isso que eu falo, na faculdade não é ensinado, né? A gente está muito habituado a ficar esperando encaminhamento. E geralmente vem, ou costuma vir, de outros psicólogos ou mesmo, no máximo, psiquiatras. Quanto mais a gente consegue conversar com diversas áreas ou dentro das ciências do esporte, ampliar a nossa rede de conexão, melhor pra gente. Então, a minha dica de hoje Até mesmo porque, que nem hoje a gente tá aqui, um físio, um psicólogo, um ortopedista, todo mundo falando de um paciente. A vida real é assim, não dá pra achar que trabalha sozinho. Cada um faz o seu, tem que ser todo mundo integrado. Maravilha. Deixem aí suas redes sociais para o pessoal poder acompanhar vocês. Pode começar aí, Brunão. No Instagram é @Dr. Bruno Canizares, Dr. Sol DR. Dr. DR Bruno Canizares, pode seguir, tem um pouco de conteúdo lá. É bem interessante, vai ser legal. E também... Precisando, entrar em contato, qualquer dúvida, pode mandar um direct, a gente consegue responder. Maravilha. Maravilha. Eu não sou tão blogueira quanto o Bruno. Mas no Instagram é @JuliaCruz. Quem precisar entrar em contato aí, pode me mandar mensagem por lá. Meu Instagram é fechado, mas pode te mandar mensagem também, que aí você manda mensagem. Maravilha. LinkedIn, LinkedIn tem, Julia Cruz. Você tem LinkedIn? Não tenho. Não tá atualizado, Nossa, né? Não tô. Você Ai, tá Bruno. blogueira no muito Instagram atualizado. e no LinkedIn você não tá. Quando sair o episódio, eu terei meu cancela LinkedIn. cancela o episódio. Exato. Pode procurar em breve que vai ter agora. Depois de hoje. E Vou provavelmente resolver o hoje LinkedIn dele vai ser Bruno Canizares. Não tem como fugir disso. Exato. Né? Legal, gente, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por terem aceitado o convite, por terem contribuído com tanto. Podem me seguir também nas redes sociais, @Henrique Carpigiani, seguir a Tribe Team, @Tribe Team Oficial. E a gente vai ficando por aqui. É nóis, muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço o convite. Até mais. Valeu. Valeu.